E galera, esse é o capítulo 1119 de One Piece. E galera, que capítulo foi esse, hein? Já que no capítulo anterior a própria Bonnie conseguiu despertar a forma Nika do Luffy, a transformação do Gear 5, e todo mundo ficou muito surpreso e alguns fãs ficaram até revoltados, que era como isso era possível, como era uma transformação exclusiva do Luffy e a Bonnie conseguiu assim do nada. Muitos acharam que foi forçação, mas na verdade nesse capítulo explicou direitinho. O Oda tá cozinhando, então vamos aqui conferir tudo que aconteceu nesse capítulo 1119 de One Piece. Mas antes, já sabe, né galera, quer ajudar a gente a crescer, se inscrevam aqui nessa Nerd, nós vamos trazer todos os capítulos de One Piece o mais rápido possível para vocês. Então sem enrolação, se inscreve aí e bora pro vídeo. Então a gente começa esse capítulo aqui com aquela mulher que acabou atraindo a CP0, já que ela tava trabalhando pros Vegapunk. Só que infelizmente, galera, eu não consigo pronunciar o nome dela certinho, então eu nem vou tentar. Infelizmente, ela gostava bastante da CP0, do Kaku e também do próprio Lucy, mas como ela atraiu para se juntar aos Vegapunks, isso foi uma baita traição para eles. Eles não gostaram nem um pouco, mas o Kaku deu uma oportunidade para ela fugir, já que ele ainda se importa bastante com ela. Mas o Lucy com certeza não vai perdoar ela tão facilmente assim. E a gente vê a sua expressão, que ela ficou muito triste, mas teve que fugir, né? Teve que trair, infelizmente. Então a gente continua aqui o capítulo vendo o Luffy transformado no seu modo Gear 5 juntamente com a Bonnie, que no capítulo anterior gerou bastante polêmica na fandom de One Piece. Geral achou isso um absurdo. Como assim a Bonnie do nada desperta o modo Nika, o modo Gear 5 do Luffy? Geral não gostou, mas nesse capítulo meio que a gente tem uma breve explicação dessa transformação da Bonnie. Na verdade, não o verdadeiro Gear 5 igual o do Luffy. Segundo o Mars, o Gorosei, que é aquele pássaro gigante, fala que isso é só uma transformação falsa, meio que ela copiou a transformação do Gear 5 do Luffy graças aos seus poderes da sua fruta. Tipo, a transformação do Luffy é a única que é verdadeira, que ela realmente deu som Nika, igual o Joy Boy anteriormente. Então quem tem realmente a verdadeira transformação, segundo o Mas, é o próprio Luffy e não a Bonnie. Ela simplesmente copiou esse modo de liberdade dele. E aí galera, vocês gostaram da transformação da Bonnie no Gear 5? Eu achei da hora, eu achei muito insano. Deixe o Oda cozinhar, mas isso gerou bastante polêmica. Segundo Mas, essa foi a explicação. Ela somente copiou a liberdade do Luffy. Mas eu quero saber a opinião de vocês, gostaram ou não? Deixa aqui embaixo nos comentários. Continuando o capítulo, nós vimos aqui o Luffy extremamente feliz, rindo pra caramba e falando: galera, a gente não pode machucar os Goroseis, pode bater, cortar eles à vontade, eles sempre vão voltar inteiros. Então o que vamos fazer com eles? O Luffy faça para a tripulação e também para os gigantes de Elbafka, que é basicamente vamos mandar ele para longe com um ataque extremamente poderoso. Só que já começa a se questionar: mano, como assim, cara? Você acabou de falar que os ataques não funcionam nele. Exatamente, essa é a ideia. Se o ataque não funciona nele, eles podem ir sem se segurar. Ainda mais o Luffy tinha um plano muito elucidado, que era basicamente ele segurar o Gorosei Mars, enquanto o próprio Sanji, Frank e a própria Bonnie atacam através do Luffy, já que o Mars não ia estar esperando esse ataque. Consequentemente, o Luffy ia absorver todo esse ataque e ia transmitir para o Mars e jogar ele para longe. E galera, essa cena pareceu muito do Pokémon quando a Team Rocket ia jogado lá para os ares. Era muito insano. Enquanto eles estão bolando esse plano, os gigantes de Elbafka estão lá apagando o barco. Então meio que o plano dá certo, ele joga o barco lá pra longe. E rapaz, esse quadro ficou muito insano e ficou muito bonito. O Oda, quando tá inspirado, ele desenha bem pra caramba, cara. Tipo, vendo o Luffy sendo espancado por seus próprios amigos, isso foi uma reação muito doida. Inclusive na própria Bonnie falou assim: mano, o que vocês têm na cabeça? Mas o importante é que o plano funcionou. Então nós vimos que todo mundo está se preparando para fugir da ilha do Vegapunk. Mas tem dois detalhes: a própria York está monitorando os outros Vegapunks, isso é muito ruim. E também a Atlas, ela foi checar o porquê o Usopp e os outros estão demorando tanto, já que já era para eles aparecer
com o Sunny. Então alguma coisa aconteceu e a Atlas foi atrás. Eu acho aqui que os dois Vegapunks restantes, exceto a York, vão de arrasta pra cima. Só falta a Lilith e também a própria Atlas. Então acho que nesse momento, quando ela vai ver o que tá acontecendo com o Sunny, vai ser o momento que eles vão de arrasta pra cima. Eu tenho quase certeza que isso pode acontecer. Só que, galera, tem um outro detalhe que tá lá embaixo, quase nessa última página aí dessa parte do capítulo, que nós vimos o robô lá do Joy Boy simplesmente afundando. Mas a mensagem do Vegapunk voltou a funcionar, já que mais uma vez o robô voltou ativa. E com isso o Dedemut, acho que assim se pronuncia, continuou a transmissão. O Vegapunk fala que nada disso era o que ele queria que acontecesse, mas que aquele aspecto interessante que foi herdado por todo mundo, aqueles que conseguiram passar por isso e conseguir herdar essa vontade pode ir muito longe. Só que infelizmente essa mensagem ficou meio vaga. Como assim? Que vontade? O que foi herdado e como essa vontade foi herdada? Já que a transmissão meio que foi interrompida, a gente não sabe muito do que ele tá falando. Será que isso tem relação aos D lá que herdaram a vontade de Joy Boy ou daquelas pessoas do século perdido? Infelizmente a gente não sabe ao certo, pois por culpa dos Goroseis a mensagem meio que foi interrompida e por conta disso essa mensagem ficou meio ao ar aí, sem saber realmente o que foi herdado. Foi somente essa vontade? E se foi a vontade? Foi a vontade de quem? Como eu disse, do Joy Boy, aquelas pessoas que foram desaparecidas do século perdido. Infelizmente a gente não sabe, mas o Vegapunk está orando que essas pessoas consigam alcançar os seus objetivos e também a voz dele chegue a essas pessoas. Acaba portando para onde está o Luffy e o navio do pessoal lá de Albafica, que do nada começa a chover várias coisas, mas na verdade não eram coisas, e sim pessoas que estavam caindo. Só porque isso está acontecendo, um dos grosseis, aquele verme gigantesco, estava engolindo pedras, pedregulhos e também as pessoas jogando lá pra cima, meio que uma forma de distração pro pessoal querer salvar essas pessoas, e não deu outro. O Luffy, os gigantes acabaram ajudando essas pessoas, então essa centopeia não, esse verme gigantesco acaba indo pra cima do navio. Só que o Luffy, lógico, não ia deixar barato, né, galera? Ele deu um baita de um socão bem na cara e, rapaz, deu um gosto de ver esse soco. Mas isso fazia parte dos planos dos Goroseis. Você acha que são bobos? Só que não, eles sabiam que o Luffy iria pra cima e iria conseguir segurar pelo menos um deles. Mas dois é uma história completamente diferente, já que é aquele Gorosei que é um javali e é pra cima de todos os barcos de Albafica, já que a pele é extremamente dura. E mesmo o Luffy, revestido com Gear 5, só aqui novamente conseguiu feri-lo com tanta força assim, seria um baita de um estrago. Se ele conseguisse chegar no navio, eles iriam destruir todos eles. Ele, na verdade, né? Isso seria muito ruim e a fuga do Luffy e dos gigantes iriam pro água abaixo. Isso seria muito ruim. Mas se não fosse ele, o mito, a lenda, que no capítulo anterior muita gente, inclusive eu, achou, pô cara, só foi isso? Já tô hypado por esse robozão. Então ele fez algo muito épico. Simplesmente ele começa a ouvir a voz de Joy Boy, que abre aspas, me desculpe antes pela pronúncia, não sei se estou pronunciando certo, mas abre aspas, escute, emite, acho que é assim que se pronuncia, quando chegar a hora, fecha aspas. E essa foi meio que a mensagem de Joy Boy para esse robozão gigante. Então ele pensa assim, mano, chegou a hora, né? Então simplesmente ele surge do mar e deu um baita de um socão na cara tão poderoso que nem mesmo o Luffy Gear 5 conseguiu causar danos. Mas com esse soco poderoso do robozão, simplesmente fez esse Gorosei de javali, que eu não consigo pronunciar o nome, infelizmente quebrar um dos seus dentes, que era gigantesco. E como eu disse anteriormente, galera, o Luffy não conseguia causar danos, nem mesmo da sua forma de Gear 5, e esse robozão conseguiu imitar, simplesmente arrancando um dos seus dentes. E isso foi cinema. Inclusive o próprio Luffy fica muito feliz de ver o robozão, até seus olhos começam a brilhar. Outro detalhe também que é muito interessante, nós vemos a Bonnie voltando à sua forma criança, falando que a liberdade cansa bastante. Então ela não está acostumada ainda com essa forma do Gear 5, parece que esgotou ela completamente, igual acontece com o Luffy quando ele usa o Gear 5 por muito tempo. Realmente ela não sabe controlar e realmente ela só viu que copiou essa transformação. Mas aí galera, eu quero saber a opinião de vocês. Gostaram desse capítulo? Gostaram de ver o robozão mitando? Eu nunca duvidei, só que não. Deixa aqui embaixo nos comentários, deixe o seu like também e se inscrevam aqui na Central do Nerd
para eu trazer mais conteúdo de One Piece como esse, mais capítulos, mais spoilers e várias outras teorias. Se inscreve aí para você não perder mais nada. Tamo junto, galera, e valeu!